Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre as alterações imunogênicas desencadeadas pela hiperpermeabilidade intestinal. Em geral, elas desencadeiam mecanismos relacionados a doenças autoimunes. Isso é importante a gente investigar como origem das doenças, a permeabilidade intestinal e as suas causas geradoras desse processo fisiopatológico. Então, todo o processo se iniciou com a observação clínica mesmo, que muitas pessoas que apresentavam disbioses ou alterações inflamatórias intestinais apresentavam junto também comprometimentos inflamatórios em outros tecidos. O que significava isso? Que quando nós tínhamos uma modificação do ambiente intestinal, nós gerávamos então um conjunto de mediadores inflamatórios que não se restringia a uma ação local no intestino, mas sim começava a produzir alterações fisiopatológicas em tecidos à distância. E esses tecidos à distância poderiam ser, no caso das articulações, do músculo, no caso do tecido respiratório, no sistema nervoso central, no tecido hepático, no tecido pancreático. E essas observações começaram a suscitar o desejo de compreensão. Por que que essas respostas aconteciam, inflamatórias, aconteciam em um tecido à distância do ponto focal inicial, que era o intestino? E aí começamos então a investigar a origem desse processo na medicina integrativa e percebemos que das correlações com essas alterações intestinais que aconteciam, muitas delas estavam direcionadas a processos relacionados à digestão, à capacidade do indivíduo de promover o processo digestivo. E quando nós analisamos o sistema digestivo, né, como o nosso carro-chefe para a absorção dos nutrientes, para a digestão dos alimentos e transformação desses alimentos nas unidades nutricionais que vão nutrir, suprir de energia, suprir de peças bioquímicas de reposição, de aminoácidos, de ácidos nucleicos, de proteínas, de todos os conteúdos necessários para a sobrevivência da célula. Quando nós analisamos esse sistema, nós encontramos um perfil muito interessante de pacientes que é chamado de perfil hipossecretor. Esse perfil hipossecretor, ele tem uma lentidão nos processos digestivos. É um paciente que tem uma diminuição da capacidade de produzir e secretar ácido clorídrico, por exemplo, no estômago. É um paciente que tem uma dificuldade de produzir e secretar saliva, enzimas salivares. É um paciente que tem dificuldade de produzir e secretar enzimas digestivas produzidas lá no pâncreas e que tem uma função de digestão mesmo de todos os nossos nutrientes, né? Por exemplo, as lipases que convertem as gorduras em ácidos graxos, colesterol, ésteres de colesterol, proteases que convertem as proteínas nos seus aminoácidos respectivos para que essas unidades nutricionais possam ser absorvidas. Também aí as amilases que convertem o amido, os carboidratos que consumimos na nossa dieta, em unidades nutricionais, açúcares primários, que é o caso da glicose, frutose e galactose, que são permeados então através da membrana intestinal e caem na corrente sanguínea para servirem aí de peças bioquímicas de reposição. Muito bem, esse perfil hipossecretor é esse perfil, então, que tem uma lentidão na capacidade de produzir e secretar essas enzimas. Mas qual é o acometimento que isso causa, né? O que é que isso gera no paciente? Esse perfil hipossecretor, ele lentifica o processo de produção e, portanto, ele tem uma redução da capacidade de mobilização dos processos digestivos. Ou seja, se o paciente consome proteínas, essa proteína precisa passar por um pH ácido do estômago para sofrer um processo de quebra inicial, e essa quebra inicial das moléculas proteicas serve de suporte para que as proteases e as peptidases secretadas pelo pâncreas possam atuar de maneira muito mais eficiente ao nível intestinal. E com isso, reduzir aí esses nutrientes em as suas unidades nutricionais para serem absorvidas. Então, quando a gente tem esse perfil hipsecretor, essa proteína deixa de ser totalmente digerida, deixa de ser totalmente processada. E fragmentos muito grandes dessas proteínas acabam passando na forma de peptídeos de tamanho molecular maior e não são, então, digeridas totalmente. E elas permanecem ao nível intestinal.
A repercussão do processo de perda da digestão acaba gerando, nesse contexto, uma putrefação dessas proteínas. Olha que interessante. Claro, se você deixar uma carne, uma proteína, ao tempo exposta aos ambientes com bactérias, com temperatura, com umidade, literalmente elas apodrecem. E isso acontece da mesma forma lá no nosso intestino. Imaginem, né, um ambiente intestinal cheio de bactérias, capazes de fazer aí a digestão dessas proteínas, se alimentarem dessas proteínas. É, também um ambiente úmido, com temperatura de 37 graus, tudo isso facilita todo esse processo de putrefação. E essa putrefação, ela gera um conteúdo de enzimas proteolíticas exatamente para tentar destruir esse ambiente proteico que está lá íntegro, né? E essa putrefina e cadaverina, que são enzimas proteases de digestão putrefata, elas acabam também agredindo as mucosas intestinais. E olha que curioso isso. Quando nós temos um processo de produção dessas putrefinas e cadaverinas, elas não só irritam, como digerem também a parede da mucosa. As mucoproteínas que revestem internamente o nosso intestino, elas acabam sofrendo uma degradação enzimática em função da produção dessas enzimas proteolíticas de putrefação.